Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com toda a humanidade. A cruz redentora é o estandarte da paz, disse-nos Jesus. Quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. No termo, todos, não há restrições, não há barreiras, não há muros, há apenas solidariedade, fraternidade e amor. Esse é o homem novo que nos diz São Paulo, o homem que não separa mais judeus e gregos, escravos e livres, homens e mulheres, pois compreendem que em Jesus Cristo somos um só. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Primeira estação. Jesus é preso e condenado à morte. Nós os adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São João. Quando os pontífices e os guardas viram, gritaram: Crucificam, crucificam. Falou-lhes Pilatos: Tomai-o, vos e crucificai-o, pois eu não acho nele culpa alguma. Responderam-lhe os judeus: Nós temos uma lei. Segundo essa lei, ele deve morrer, porque se declarou Filho de Deus. Essas palavras impressionaram Pilatos. Entrou novamente o pretório e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus respondeu. Pilatos então lhes disse: Tu não me respondes? Não sabes que tenho o poder para te soltar e para te crucificar? Respondeu Jesus: Não tereis poder algum sobre mim, se de cima não te fora dito. Por isso, quem te entregou a ti tem pecado maior. Desde então, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus gritavam: Se o soltares, não és amigo do imperador, porque todo o que se faz rei se declara contra o imperador. Ouvindo essas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora e soltou-se ao tribunal, no lugar chamado em hebraico Gábata, que era para a preparação da Páscoa na hora sexta. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Mas eles clamavam: Fora com ele, crucifica-o. Pilatos perguntou: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Entregou-o então a eles para que fosse
crucificado. Os chefes religiosos condenavam Jesus por ter feito o Filho de Deus. Condenavam-no, pois não eram capazes de compreender sua proposta. Estavam fechados em si mesmos e em suas leis. Uniram-se a César, ao poder destrutivo do Império Romano. Uniram-se ao pecado do paganismo para destruir a vida de quem andou por toda parte fazendo bem. Eles o mataram, suspendendo-o no madeiro. Oremos, Senhor Jesus, auxiliai-nos na promoção da vida integral. Que o exemplo de vossa vida condenada pelo mundo possa nos fazer trilhar o caminho da profecia em nossos tempos como verdadeiros discípulos da verdade, rejeitando o mal e abraçando o bem. E assim possamos nós sermos construtores de um mundo de paz, de unidade e de verdadeira concórdia. Senhor Jesus, pela vossa paixão, concedei-nos a paz e a unidade. Segunda estação. Jesus carrega a cruz. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, que pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São Mateus. Os soldados do governador conduziram Jesus para o pretório e renderam-no com todo o pelotão. Arrancaram-lhe as vestes e colocaram-lhe um manto escarlate. Depois trancaram uma coroa de espinhos, meteram-lhe na cabeça e puseram-lhe uma vara em sua mão. Dobrando os joelhos diante dele, diziam com escárnio: Salve o Rei dos Judeus! Nesta segunda estação, meditamos no suplício de Jesus, a arrogância humana. Os soldados, valendo-se de um poder terreno, riram-se do Senhor, cuspiram e zombaram do Rei dos Reis. Cabe aqui uma pergunta. Quantas vezes as insígnias do poder trazidas pelos poderosos deste mundo são um insulto à verdade, à justiça e à dignidade do homem? Não existe maior verdade do que o Cristo crucificado, do que o servo sofredor. Oremos. Guiai-nos, Senhor, pelo caminho da verdade, da justiça e da paz, que compreendamos que a via dolorosa da cruz nos purifica de nosso egoísmo e de nossa autossuficiência. Terceira estação.
Jesus cai pela primeira vez. Nós os adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São Lucas. Cheio do Espírito Santo, voltou Jesus do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde foi tentado pelo demônio durante 40 dias. Durante esse tempo, ele nada comeu e, terminados esses dias, teve fome. Disse-lhe então o demônio: se és o Filho de Deus, ordena a esta pedra que se torne pão. Jesus respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O demônio levou em seguida a um alto monte e mostrou-lhe a um só momento todos os reinos da terra. E disse-lhe: eu te darei este poder e glória desses reinos, porque me foram dados. Dou-os a quem quero. Portanto, se te prostrares diante de mim, tudo será teu. Jesus disse: está escrito, adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. O demônio levou ainda a Jerusalém ao ponto mais alto do templo e disse-lhe: se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito, ordenou a seus anjos a teu respeito que te guardassem, e o que satisfazessem as suas mãos, para não ferires o teu pé nalguma pedra. Jesus disse: foi dito, não tentarás o Senhor teu Deus. Depois de tê-lo assim tentado de todos os modos, o demônio apartou-se dele até outra ocasião. A primeira queda de Jesus, quando o peso da cruz se torna difícil de suportar, remete-se à sua primeira tentação no deserto. Contemplemos na fraqueza da humanidade do Senhor a nossa fraqueza. Ao cair por terra, o Senhor nos diz novamente: não se vive somente de pão. O Cristo caído e humilhado faz-nos refletir que o verdadeiro prazer é cumprir a vontade do Pai. Ensina-nos a fazer a vossa vontade, pois vós sois o nosso Deus. Que o vosso bom Espírito nos conduza por uma terra plana. Oremos. Senhor Jesus, que ao contemplarmos vossa primeira queda, possamos compreender a vossa doação total. Que a vossa solidariedade de assumir as nossas faltas façam com que nos comprometamos com a caridade e o amor fraterno. Isso nós vos pedimos, Senhor Jesus, e vós que viveis e reinais para sempre. Senhor Jesus, pela vossa paixão, concedei-nos a paz e a unidade. Quarta estação. Jesus se encontra com sua mãe. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, que pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. No Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São Lucas. Simeão abençoou-os e disse a Maria, sua mãe:
Eis que este menino está destinado a ser uma causa de queda e de reerguimento para muitos em Israel, e a ser um sinal que provocará contradições, a fim de serem revelados os pensamentos de muitos corações, e uma espada transpassará a tua alma. Que grandiosa graça recebeu Maria por ser a mãe do Salvador, mas tão grandiosa dor também recebera por saber que o seu amado filho passaria pelo sofrimento da cruz. Se a noite do seu nascimento era esperada, a noite da agonia do seu suplício fora fortemente vivenciado por sua mãe. Assim todos os tormentos, os flagelos, os espinhos, os pregos, a cruz, que atormentaram os inocentes, carnes de Jesus, entraram ao mesmo tempo no coração de Maria Imaculada. Oremos. Senhor Jesus, que ao contemplarmos as dores de vossa Santíssima Mãe, possamos também nos assumir com paciência as nossas cruzes. Pela Virgem dolorosa, ouvi-nos, Senhor. Senhor Jesus, pela vossa paixão, concedei-nos a paz e a unidade. Quinta estação. Simão Cirineu ajuda Jesus a carregar a cruz. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, que pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São Lucas. Enquanto conduziram, detiveram um certo Simão de Cirene, que voltava do campo, e impuseram-lhe a cruz para que carregasse atrás de Jesus. Seguia uma grande multidão de povo e de mulheres que batiam no peito e lamentavam. Voltando-se para elas, Jesus disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, mas chorai sobre vós mesmas e sobre vossos filhos. Um certo homem que observava um estranho cortejo de condenados, seguido por uma multidão, é conduzido a auxiliar um dos prisioneiros a carregar a sua cruz. O cirineu é cada um de nós, convidados a se colocar ao lado de Jesus e a carregar a cruz junto dele. Ao nos aproximarmos daqueles que sofrem, ao estendermos as mãos aos necessitados, partilhamos de suas cruzes e cumprimos o mandato de Cristo. Carregai os fardos uns dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. Promover a paz, a unidade, estender a mão e convidar os irmãos para que juntos carreguemos as cruzes do dia a dia. Ajudai-nos, Senhor, a carregar a cruz uns dos outros. Oremos. Senhor Jesus, que a exemplo de Simão de Cirene, saibamos nos compartilhar das cruzes que nossos irmãos e irmãs. Nós os rogamos que, pela prática da fraternidade, possamos constituir um mundo em que vive a paz e a unidade. Senhor Jesus, pela vossa paixão, concedei-nos a paz e a unidade.
Sexta estação. Verônica enxuga o rosto de Jesus. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, que pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Do livro do profeta Isaías. Cresceu diante dele como um pobre rebento, enraizado numa terra árida. Não tinha graça nem beleza para atrair nossos olhares. Era desprezado, era o escório da humanidade, homem de dores, experimentado nos sofrimentos, como aqueles diante dos quais se cobre o rosto. Era amaldiçoado e não fazíamos caso dele. Em verdade, ele tomou sobre si nossas enfermidades e carregou os nossos sofrimentos. E nós o reputávamos como um castigado, ferido por Deus e humilhado. Mas ele foi castigado por nossos crimes e esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre ele. Fomos curados graças às suas chagas. Ao se aproximar de Cristo desfigurado, Verônica observa a face mais humana de Deus, sem beleza chagada. Bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Verônica é a imagem da caridade em meio ao sofrimento. Ela fez o que todos deveriam ter feito. Ela sentiu compaixão. Assim, no ato amoroso daquela mulher, o rosto do Salvador resplandeceu. De fato, o Salvador imprime a sua imagem em cada ato de caridade, como fez no lenço de Verônica. Senhor, dai-nos a inquietação do coração que procura o vosso rosto. Oremos. Bondoso Deus, que ao contemplarmos a vossa face desfigurada, possamos ver tantos rostos desfigurados pela indiferença humana. Isso pedimos a vós, servo sofredor, que viveis e reinais para sempre. Senhor Jesus, pela vossa paixão, concedei-nos a paz e a unidade. Sétima estação. Jesus cai pela segunda vez. Nós os adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, que pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São Lucas. Disse-lhe então o demônio: se és filho de Deus, ordena a esta pedra que se torne pão. Jesus respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. O demônio levou em seguida a um alto monte e mostrou-lhe um só momento todos os reinos da terra, e disse-lhe: eu te darei todo este poder e glória desses reinos, porque me foram dados, e dou a quem o quero. Portanto, se me prostrares diante de mim, tudo será teu. Jesus disse-lhe: está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus, e só a ele servirás. A segunda queda de Jesus nos faz lembrar de nossas quedas diárias. A segunda tentação no deserto possui relação com os bens deste mundo, com as riquezas materiais. Jesus, ao cair novamente,
Mostra-nos a nossa fragilidade perante a tentação da riqueza, dos tesouros mundanos, de colocar o dinheiro no lugar que é de Deus. Sabemos que não podemos servir a dois senhores. Coloquemos o nosso coração nos tesouros do céu, na perfeição que vem de Deus. Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ensinai-nos, Senhor, o vosso caminho, e fiéis a vós caminharemos. Mantém íntegros os nossos corações, para que tomemos o vosso nome. Oremos. Senhor Jesus, não permitais que o muro do materialismo se torne intransponível. Ensina-nos, Senhor, a viver apenas com o necessário ao combatermos as guerras travadas pelo poder da riqueza. A vós rogamos, Príncipe dos pobres, por toda a eternidade. Senhor Jesus, pela vossa paixão, concedei-nos a paz e a unidade. Senhor Jesus, pela vossa paixão, concedei-nos a paz e a unidade. Oitava estação. Jesus consola as mulheres de Jerusalém. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, que pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São Lucas. Seguia uma grande multidão de povo e de mulheres, que batiam no peito e o lamentavam. Voltando-se para elas, Jesus disse: Filhas de Jerusalém, não choreis sobre mim, mas chorai sobre vós mesmas e sobre vossos filhos. Porque dias virão em que se dirá: Felizes as estéreis, os ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram. Um forte lamento era escutado pelas ruas de Jerusalém. As mulheres choravam, pois aquele pobre condenado sofria na carne um mal que não cometera. Jesus, consciente da profundidade do mal que habitava o coração dos condenadores, pede às mulheres que não chorem por ele, mas sim pelos vossos filhos. Quem choram elas pela humanidade que não aceitou o Salvador e o reino que ele anunciou. A advertência de Jesus confirma que não se pode ficar pela superfície do mal, é preciso chegar até o fundo das suas raízes. Os justos clamaram e o Senhor os ouviu, e de todas as tribulações os libertou. O Senhor está perto dos que têm o coração ferido e salvará os de espírito quebrantado. Oremos. Misericordioso Senhor, vós que olhais para aqueles que sofrem, que choram pela maldade humana, vós que consolais as vítimas do egoísmo e secais as lágrimas de tantas mães que veem os seus filhos perdidos neste mundo, nós vos pedimos que continueis a consolar-nos e a conduzir-nos para o caminho da dignidade plena para todos. Senhor Jesus, pela vossa paixão,
concedei-nos a paz e a unidade. Nós vamos à cidade e lá eu irei sofrer. Serei crucificado, mas hei de reviver. Nona estação. Jesus cai pela terceira vez. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, que pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São Lucas. O demônio levou-o ainda a Jerusalém, ao ponto mais alto do templo, e disse-lhe: Se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: ordenou a seus anjos a teu respeito que te guardassem, e que te fazessem em suas mãos, para não ferires o teu pé em alguma pedra. Jesus disse: foi dito, não tentarás o Senhor teu Deus. Depois de tê-lo assim tentado de todos os modos, o demônio apartou-se dele até outra ocasião. A última queda de Jesus remete-se à última tentação. Jesus é tentado pelo poder. Diante dessa realidade, deve permanecer uma única palavra, que é a própria cruz. A cruz de Jesus é a palavra com que Deus responde ao mal do mundo. É na contemplação desse mistério que poderemos superar a tentação pelos poderes do mundo. O poder pelo poder é sinal de morte, de destruição, de divisão, de guerra. Busquemos o poder que vem do alto e promovamos a paz. Uma só vez Deus falou: estas duas coisas eu ouvi. O poder vem de Deus, e a ti, Senhor, pertence a misericórdia, pois a cada um retribuirás segundo as tuas obras. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, vós confiamos nossa vida, conduzi-nos pelo caminho da obediência e da humildade, que possamos construir pelo vosso poder um mundo fraterno, onde reine a vossa paz. Senhor Jesus, pela vossa paixão, concedei-nos a paz e a unidade. Décima estação. Jesus é despojado de suas vestes. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, que pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São João. Depois de os soldados crucificaram Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram delas 4 partes, uma para cada soldado. A túnica, porém, toda tecida, de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, aos outros: não a rasguemos, mas deitemos sorte sobre ela, para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura. Repartiram entre as minhas vestes e deitaram sorte sobre a minha túnica. Isso fizeram os soldados. Jesus é despojado das suas vestes.
A roupa confere ao homem a sua posição social. Dá a ele lugar na sociedade, faz com que se sinta alguém. Ser despojado em público significa que Jesus já não é ninguém. Nada mais é que um marginalizado desprezado por todos. É apresentado ao Pai como oferta pura. O corpo nu e dilacerado do Filho é a entrega do Pai por toda a humanidade, resgatada por suas santas chagas. A entrega das vestes e o rompimento com mais uma das prisões, a prisão da opinião alheia, das indiferenças sociais. O homem verdadeiramente despojado, machucado e ferido pelo pecado é o exemplo de um corpo humano no esplendor da glória de Deus. Não quiseste vítima nem oferenda, mas formastes um corpo para mim. Oremos. Senhor Jesus, ensinai-nos a tratar todos com igualdade, que despojados do velho homem corrompido pelas paixões enganadoras, sejamos revestidos do novo homem, criado à imagem de Deus, a justiça e a santidade. Senhor Jesus, pela vossa paixão, concedei-nos a paz e a unidade. Vocês não são do mundo os escolhi. Se o mundo os odeia, primeiro odiou a mim. Vitória, tu reinarás. Ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás. Ó cruz, tu nos salvarás. 11ª estação. Jesus é pregado na cruz. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, que pela vossa santa cruz remistes o mundo. Do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São Lucas. Era a hora terceira, quando o crucificaram. A inscrição que meditava a sua condenação dizia: o Rei dos Judeus. Crucificaram com ele 2 bandidos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Cumpriu-se assim a passagem da Escritura que diz: foi contado entre os malfeitores. Os que iam passando injuriavam, insultavam e abanavam a cabeça, dizendo: olá, tu que destruís o tempo e o retificais em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Desce da cruz. Dessa maneira, escarneciam dele também os sumos sacerdotes e os escribas, dizendo uns para os outros: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar? Que o Cristo Rei de Israel desça agora da cruz, para que vejamos e creiamos. Também os que haviam sido crucificados com ele o insultavam. Em torno das 9 horas da manhã, crucificaram o Senhor. Não bastava a maldade da cruz, a condenação à morte, os homens continuavam a zombar dele. A humanidade continua a zombar dele no sofrimento dos irmãos, na destruição da criação, no egoísmo do desejo de vingança. Nas palmas das suas mãos transpassadas pelos cravos está escrito o nome de quê?
com ele continuam a ser crucificados. Escreverei, Senhor, vossas chagas em meu coração, para que nelas eu leia a dor e o amor. Oremos. Senhor Jesus, fazei-nos ler em vossas chagas o caminho seguro para a paz e a unidade. Que a vossa realeza inspire-nos a seguir vossos os passos e despojamento das riquezas do mundo e no difícil abraço da cruz. Dessa mesma cruz em que reinais, olhais por nós, vossos irmãos. Senhor Jesus, pela vossa paixão, concedei-nos a paz e a unidade. Vocês vão ter no mundo tristezas e aflição, mas eu venci o mundo, coragem e vencerão. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. 12ª estação. Jesus morre na cruz. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, que pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São Marcos. O véu do templo rasgou-se então de alto a baixo em duas partes. O centurião que estava diante de Jesus, ao ver que ele tinha esperado, assim disse: Este homem era realmente o Filho de Deus. Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. No mais alto do Calvário, morreu nosso bom Jesus, dando o último suspiro nos braços da Santa Cruz. Dando o último suspiro nos braços da Santa Cruz. Em sua entrega total, Jesus é reconhecido como Filho de Deus, perante o mistério de Deus crucificado e morto. É que reconhecemos a sua identidade. Nessa hora de nossa salvação, o mundo encontrou-se em trevas. Era uma só escuridão. Mas da cruz redentora, um faixo de luz iluminou os corações abertos para a boa nova. Seus braços abertos acolhem e abraçam a humanidade. Senhor, mostrai-vos novamente ao mundo nesta hora. Fazei com que a vossa salvação se manifeste. Oremos. Pai amoroso, dai-nos força e ânimo para lutarmos em defesa da vida que supera a morte. Que ao contemplarmos a indignidade do mal humano, sejamos estimulados a propagar a dignidade da fraternidade e a promoção do bem comum e da paz, fruto da unidade e da concórdia entre os irmãos. Isso vos pedimos por Cristo nosso Senhor. Senhor Jesus, pela vossa morte, concedei-nos a paz e a unidade. No fosso regaço, seu corpo abrigais, com ele abraçada, bendita sejais, bendita sejais, Senhora das dores, ouvi
13ª estação. Jesus é descido da cruz. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, que pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São João. Vieram os soldados e quebraram as pernas do primeiro e do outro, como que com ele foram crucificados. Chegando, porém, a Jesus, como visse já morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados abriu-lhe o lado com uma lança e imediatamente saiu sangue e água. O que foi testemunha desse fato o atesta, e o seu testemunho é digno de fé, e ele sabe que diz a verdade, a fim de que vos creiais. Assim se cumpriu a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E diz em outra parte a Escritura: olharão para aqueles que o transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas ocultamente por medo dos judeus, pediu a Pilatos a autorização para tirar o corpo de Jesus. Pilatos o permitiu. Foi, pois, e tirou o corpo de Jesus. Acompanhou-o Nicodemos, aquele que anteriormente fora de noite ter com Jesus, levando umas 100 libras para uma mistura de mirra e óleos. Tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no em panos com os aromas que os judeus costumam sepultar. No lugar em que foi crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo. Sem filho e tal filho, então suportais cruel solidão. Bendita sejais. No final daquele histórico dia, o Senhor morto e transpassado por uma lança, sangue e água brotam do seu lado aberto. Nessa chaga recebemos novamente um convite como o de Tomé. Estende a tua mão, coloca-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crê. A esse convite responderemos confiantes com o apóstolo: meu Senhor e meu Deus. Assim, após essa doação, que não encontra restrições, o corpo do Senhor é retirado da cruz e entregue à sua mãe. E de novo Jesus está inteiro nos seus braços, como esteve no presépio de Belém, durante a fuga para o Egito em Nazaré. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Oremos. Senhor Jesus, transpassado pela lança, conduzi-nos pela via da misericórdia que nos concede a verdadeira paz. Isso pedimos a vós, Príncipe da Misericórdia, que viveis e reinais para sempre. Senhor Jesus, pela vossa morte, concedei-nos a paz e a unidade. Bendita sejais, Senhora das dores, ouvi nossos rogos, Mãe dos pecadores. 14ª estação. Jesus é sepultado. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, que pela vossa Santa Cruz remistes o mundo.
À tardinha, um homem rico de Arimateia, chamado José de Arimateia, que era também discípulo de Jesus, foi procurar a Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Pilatos o autorizou. José de Arimateia tomou o corpo de Jesus, envolveu-o num lençol branco e depositou-o num sepulcro novo que tinha mandado fazer para si na rocha. Depois rolou uma grande pedra à entrada do sepulcro e foi-lhe embora. O corpo do Senhor, despido, ultrajado, sem dignidade, aos olhos do mundo, está repleto da dignidade que vem do céu. Sua vida foi reflexo de obediência e de paz. Nicodemos unge-o com abundante óleo perfumado, símbolo do amor de Deus que transborda. É revestido com um lençol limpo, seu corpo descansa em paz em um sepulcro. Mas por detrás daquela grande pedra, a morte não terá a última palavra. A esperança vive em todos aqueles que amam o Senhor. Sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e ao próximo. Oremos. Senhor Jesus, fazei-nos compreender a vossa vontade e dai-nos coragem para caminhar. Que a esperança nunca nos seja roubada. A vós que viveis e reinais para sempre, vos pedimos. Senhor Jesus, pela vossa morte, concedei-nos a paz e a unidade. Sem filho e tal filho, então suportais cruel solidão. Bendita sejais, bendita sejais, Senhora das dores, ouvi nossos rogos, Mãe dos pecadores. 15ª estação. Jesus ressuscita dos mortos. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, que pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Acharam a pedra removida longe da abertura do sepulcro. Entraram, mas não encontraram o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Não sabiam elas o que pensar quando apareceram em frente delas 2 personagens com vestes brancas resplandecentes. Como estivessem amedrontadas, voltassem-se ao rosto para o chão. Disseram-lhes: Por que buscais entre os mortos aquele que está vivo? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como ele vos disse quando ainda estava na Galiléia. O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores e crucificado, mas ressuscitará no 3º dia. Então elas se lembraram das palavras de Jesus. Por que procurais entre os mortos o vivente? Não está aqui, ressuscitou. A morte não tem a última palavra. O pecado não é o fim. Esse Senhor vivo e ressuscitado é quem nos concede a verdadeira paz. Aquela que brota da unidade de todos os que se reúnem em seu nome. Estando os discípulos reunidos, ele apareceu e disse-lhes: A paz esteja convosco. E assim se repete por todos os séculos, quando estamos reunidos em seu nome. Ele está no meio de nós e concede a sua paz.
Ó meu Senhor, misericórdia de mim e do mundo inteiro. Rezemos por todos os que faleceram, vítimas dessa serpente venenosa invisível voando pelo mundo, que todos ressuscitem em Cristo, que em Cristo tornamos presente o que está ausente, e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo é a nossa ressurreição. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei-o, pois, advogada, nossa salve. E se vossos olhos misericordiosos a nós volveis, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, Maria Imaculada nos socorra e nos proteja, hoje e sempre. Paz e bem.